amigos, boa noite. Nossa conversa, como sempre, estamos aqui para trazer até vocês um novo conhecimento que traz para nós uma energia superior a qual não conhecíamos, nem conhecemos. Eu já conheço, mas vocês poderão conhecê-la através da nossa conversa e com a divulgação dessa cultura. Lembre-se, essa cultura é cultura mesmo, só que é uma cultura superior à cultura intelectual. E lembre-se, não se trata de nenhuma propaganda religiosa, de jeito nenhum. Não é religião, não é doutrina, não é filosofia, não é seita e nem crendice. É uma cultura superior que nós recebemos uma energia especial, pura, limpa, perfeita, que está contida neste conhecimento. Para que vocês tenham uma ideia, só esse conhecimento contém essa energia. Por quê? Porque ela veio especialmente através de uma cultura para que a humanidade se conheça e conheça a origem verdadeira da humanidade. Que origem é essa? A origem divina, de onde tudo começou, para dar origem à matéria, ao universo e tudo que existe no mundo inteiro na forma de matéria. O mundo material veio de uma deformação de um mundo, de uma parte pequena de um mundo superior. Então é muito importante que vocês saibam disso. Não é crendice. Eu sou católica, cristã, apostólica e romana, e amo e respeito todas as religiões. Por quê? Só existe um Deus. Não importa o nome que cada religião tenha para Deus. Porque cada uma delas tem um idioma diferente. E é dentro do idioma deles, do conhecimento deles, seja filosófico, seja no mundo inteiro, o que for, certo? Só existe um Deus, não existe dois, Criador do céu e da terra. Então, não se trata de nenhum conhecimento pudico, piegas de religião. Não. Religião é algo superior e que nós temos que respeitar. Aliás, para falar a verdade, feliz de nós que acreditamos em Deus e aqueles que têm uma religião. A religião é um caminho para você ter um diálogo interiormente com Deus, certo? O Criador do céu e da terra. É bom saber que muitos cientistas, muitos intelectuais, nem sequer acreditam na existência divina. Mas, para que toda a inteligência do ser humano no mundo inteiro houvesse, tinha que ter um Criador. Como você tem uma família, não tem? Um Criador, você é um pai e tem a mãe. Você acha que a família é o quê? A família é uma cópia de que existe algo superior que une as pessoas para que elas se encontrem, se ajudem, se desenvolvam e um dia possam todos conhecer a verdadeira origem da humanidade, tá bom? É bom que se respeite todo e qualquer conhecimento, toda e qualquer crendice, toda e qualquer doutrina. É importante. Aliás, se você não respeita os outros, como é que você quer ser respeitado?
certo? Tem pessoas que são ateus, ateias, não tem crença nem, não é um ateu, não acredita em Deus, só acredita, nem acredita na natureza. E acredita com reservas, achando que tudo que o ser humano quer, faz com relação à natureza. Não é verdade. A natureza tem a sua grandeza, o seu poder e a sua força. E quanto a esse poder, a essa grandeza e essa força, nenhum ser humano pode vencê-la. Aliás, nós só vivemos porque temos como mãe a natureza. Mãe por quê? Porque é a natureza que nos dá tudo para vivermos. A água, o oxigênio, o alimento, certo? A luz, a energia, as energias que vêm da natureza para ocupar todo o mundo material, todo o universo, cada qual com as suas características, como se diz, que tem a sua própria vida de climática. Isso é a palavra que eu queria dizer. Cada lugar tem seu clima. Cada espaço no mundo inteiro, dentro da matéria, tem vida própria, porque é comandada pela natureza. Isso é muito importante. Então, esse conhecimento é um conhecimento que não veio para polêmicas, nem para se comparar, nada. Veio para você aprender, entender e saber o porquê de um mundo material como o nosso, deformado, no qual nascemos, crescemos e morremos sem saber porquê. Isso é muito importante que nós saibamos disso. É lendo e relendo esse livro que se torna um estudo interior, que você vai encontrar todas as respostas a todas as suas perguntas. Esse conhecimento é uma continuidade de todos os conhecimentos que existem na face da Terra, no mundo inteiro, seja ele qual for e qual origem for o seu país, o lugar que você está. É um conhecimento que abrange todos os outros conhecimentos, certo? Então, eu divulgo esse universo desse canto, cultura racional, cultura superior, a cultura em que o racional superior, o verdadeiro Deus, se dirige a nós através dessa obra. Quem trouxe essa obra? Um ser humano que, em 1935, um homem comum, aparentemente. E quando chegou em 1935, ele começou a receber no raciocínio superior dele, através da glândula pineal ou epífise, que é uma glândula pequenininha, física, que existe dentro de nós. Queiramos ou não, acreditamos ou não, essa glândula existe, que nem existe o coração, que nem existe todos os músculos e órgãos do corpo humano. É muito importante. Cada um com sua função específica. E a função da pineal é receber energia racional e transformá-la em uma energia harmoniosa para ser recebida organicamente no nosso corpo e no nosso metabolismo. Inclusive, ela fabrica com muita intensidade a serotonina, o desenvolvimento da glândula pineal, da energia do nosso ser racional. É muito importante porque nós recebemos a serotonina, certo? E a serotonina é algo que nós
desenvolvemos com mais facilidade o saber humano, a inteligência, a maneira de compreender, entender e sustentar organicamente hormônios relacionados com a nossa parte da inteligência e desenvolvimento interior de cada um de nós. O corpo físico. Certo? Continua, o corpo físico. O corpo físico necessita de hormônios e a pineal despende para nós esse hormônio e muitos outros. Para que vocês tenham uma ideia, você não precisa ir a lugar nenhum para ter este conhecimento. Lembrando a todos que a linguagem é simples, pura, limpa, perfeita. Por que simples, pura, limpa, perfeita? Porque não tem palavras difíceis. Você não precisa de dicionário para distinguir, entender, compreender o que as palavras simples querem dizer. Repetições são repetições úteis e que é feita exatamente a propósito para que nós possamos entender o seu recado bem direitinho. Se nós não entendemos de um jeito, entendemos de outro. Mas lembrando a todos, para que você entenda as repetições, tem que obedecer toda a pontuação. A vírgula, o ponto, a interrogação, certo? Tudo. Se você não obedece à pontuação, como é que você vai entender as coisas? Nada pode ser escrito de uma só vez, tem que ter vírgula, ponto, né? E todos os pontos necessários para as pausas da leitura, para que nós possamos interpretá-la ao pé da letra como deve ser, sem confundi-la com repetições inúteis. São repetições úteis, como útil são todas as repetições que nós usamos desde que amanhecemos o dia, acordamos e vamos seguir o nosso primeiro dia de trabalho da semana. Para que você tenha êxito no seu trabalho, naquilo que você faz, você tem que ter repetições. Por isso é que nós, quando fazemos uma faculdade, estudamos muito, repetimos anos e anos de estudo, para que assim possamos entender e aprender em nós um conhecimento intelectual que vai dar a nós a oportunidade de sermos livres no sentido da vivência financeira. Ninguém vive sem ter um equilíbrio físico, moral e financeiro. Esses equilíbrios são úteis para o ser humano, úteis, necessários, e não adianta fugir de nenhum desses limites, certas coisas, porque esses equilíbrios é que dão a nós limite em tudo que fazemos, em pensamentos, atitudes, palavras e atos. Leia, e tudo que você vai lendo, você vai captando. Leia com amor. Não é para ler como quem lê uma revista qualquer, não. É ler sabendo que é uma leitura que vai ensinar você a se conhecer interiormente. Se conhecê-lo, logicamente, nós começamos a conhecer os outros também. Por quê? Por causa das emoções, das coincidências, das coisas que necessitamos e que todo mundo necessita. É viver bem. Bem, eu divulguei. Nós temos aí na telinha
um site de São Paulo, daqui do Ceará, de Fortaleza, temos do Rio Grande do Norte e de Salvador, aonde vocês podem adquirir os livros. Aliás, se tiver alguém que queira ler este conhecimento, queira de fato ler, ninguém é obrigado a nada. Nós temos liberdade, livre-arbítrio que Deus nos deu. E só Ele, nem Ele tira a sua liberdade e o livre-arbítrio, nem na hora da morte. Certo? Então, nós temos o caminho para escolher. Se você tiver interesse de ler este livro, eu tenho um para dar de presente. Só é pegar o site, ligar para o Ayrton, marcar o horário, vir aqui, que ele entrega o livro. Mas se tiver interesse de ler e aprender a conhecer você mesmo e o mundo inteiro que vivemos, com todo o universo e seus mistérios. Mistérios da natureza, enigmas que para nós são enigmas e mistérios. Com a leitura acaba-se o encantamento de mistérios, certo? De tanta coisa que nós não conhecemos e passamos a conhecer. Em primeiro lugar, a nós mesmos. Vamos corrigindo em nós com a energia pura, limpa, perfeita, que está comandando a natureza desde o ano de 1935, que essa energia comanda a natureza. E aí, então, lendo e relendo, você vai entendendo, compreendendo e vendo o objetivo desse conhecimento em dar a você liberdade de vida e conhecimento de uma nova vida eterna que todos nós temos que ter. É desenvolver em nós o ser racional, que intelectualmente nós chamamos de alma ou espírito. O nome certo é ser racional, o ser que veio da natureza e se deformou na matéria. Bem, eu acho que eu dei explicações convincentes e naturais. Nada que eu falei é decorado do livro, não. É apenas dando diretrizes para que, possivelmente, se você vier a ler e a estudar, saber por que das repetições, porque você estuda. E sabendo também que esse aqui não é autoajuda, nem é livro que faz milagres, não. De jeito nenhum. Certo? Então é importante e que você saiba escolher o seu caminho, o que é bom e o que é ruim. Daí a escolha é sua. Essa liberdade ninguém tira de você, nem do mundo, não tira. A liberdade que temos foi dada por Deus, o livre-arbítrio e a livre e espontânea vontade. Bem, muito obrigado. Daqui a pouco eu posso para começar os nossos convidados. Todos eles importantes, são pessoas que têm muitas informações das quais nós necessitamos para viver bem na matéria, tá bom? Bem, boa noite, até daqui a pouco. Até já.
café da manhã em família agora tem 2 certezas. Não falta novidade, nem torrada Fortaleza. Ô pai, sabia que a Paulinha tá namorando? Namoro, nascimento ou qualquer outra notícia. Na minha mesa tudo é falado e também saboreado. Ô mãe, o boletim do João já chegou. Com margarina ou geleia, presunto, queijo ou patê, a torrada é crocante e levinha, como todo papo em família deve ser. Chegaram as torradas Fortaleza. Experimente. Um produto M. Dias Branco. Bem, amigos, nós estivemos ausentes no apoio cultural. Eu tive o prazer de conhecer 2 convidados, a Norma e o Viriato. Para vocês não deve ser nenhuma novidade, esses 2 nomes estão realmente dentro da nossa cidade. Fazendo o quê? Especificamente, a Norma cerimonialista e o Viriato nessa área do comer bem, que nós temos um nome sofisticado, que é a gastronomia. Ambos tiveram formados em universidade do Estado, né, federal. Mas os pormenores, eles mesmos dirão a vocês. O meu interesse é dizer a você uma coisa importante. Se você é tão importante quanto os nossos convidados, tenha cuidado com a vaidade, o excesso de vaidade. E receba os elogios necessários que nós, como humanos, gostamos de receber pelo que exercemos e fazemos. Mas nunca orgulhosos a ponto de diminuir pessoas que não têm o seu mesmo nível de educação ou cultura. Não se deixe levar pelos elogios fáceis, porque eles não correspondem à verdade. Muitos deles são utilizados como um trampolim de acontecer e receber alguma coisa ao seu favor, certo? Então é muito comum elogios fáceis. É tão fácil abrir a boca e elogiar, não é? Mas não receba com pessoa orgulhosa, superior. Ninguém é superior a ninguém. Sabe por quê? Porque todos morremos. De que não sabemos. Mas se morremos, morremos. A ciência caiu passando, os cientistas, tudo a prova está na pandemia. Quanto tempo se levou para descobrir um antídoto, uma vacina, para se melhorar a nossa vida, acuados em casa com medo de quê? De morrer. Não é verdade? Então, a vida não é nossa. Aparentemente, parece ser nossa. E tudo que conquistamos na matéria é nossa enquanto vivemos, para o nosso uso. Não tome como se diz, guardar como uma grande riqueza, porque na matéria tudo tem começo, meio e fim. Bem, vamos conversar com a Norma e com o Viriato. Cada um espaço que, aliás, o que eles fazem, um ajuda o outro. Então vamos lá, Norma, dê boa noite. E depois o Viriato. E diga tudo o que você quer. Boa noite, Maria Amélia. Boa noite a todos que nos assistem pelo canal Multiplay. É uma alegria imensa poder estar hoje em super boa companhia, né? Tendo Maria Amélia e Rodrigo Viriato para essa nossa conversa. E desde já os meus agradecimentos à produção do programa na pessoa de Mariano Pinho. Muito bem. Quero inicialmente lhe parabenizar pelas suas palavras introdutórias, porque a Bíblia já nos ensina que vaidade das vaidades tudo é vaidade. E ela já ratifica dizendo quão efêmero é este encantamento que muitas vezes nós temos de mim mesmo, né? De nós mesmos, e que tudo é fugaz, tudo é passageiro. Então, parabéns por essa introdução que é extremamente pertinente no mundo de hoje, onde algumas pessoas insistem que apenas aquilo que se manifesta e que é visível aos olhos pode ser exaltado. Exatamente. Exupéry já falava diferente, né?
que o essencial era invisível aos olhos. Então, nós estamos hoje aqui, Rodrigo e eu, e ele vai já falar, porque o currículo dele é extremamente mais rico do que o meu, mas nós vamos estar conversando um pouco sobre a beleza, né? Sobre a beleza do trajar, a beleza do comportamento, a beleza do relacionamento, a beleza de uma mesa requintada, bonito, a beleza bom, de uma comida, assim, que você já come primeiro com os olhos, porque ela desperta todos os seus sentidos, né? E Rodrigo é mestre nisso. Então, eu estou hoje no papel de cerimonialista, uma função que me foi designada quando, então, eu estava servidora pública do município de Fortaleza. Trabalhei por 36 anos na prefeitura, já estou aposentada, então não posso dizer que sou funcionária pública aposentada, sou aposentada, ponto. Mas, desses 36 anos, durante 24 anos, eu atuei como chefe do cerimonial de 4 prefeitos, né? Juraci Magalhães, Antônio Albano Cambraia, Luiziane Lins, é maravilhoso. Né? Todos os Juraci e o Cambraia me patrocinaram do rádio. Pois olha, nós estamos falando... E tem mais uma coisa. Francesa. Pois não, por favor. Por livre e espontânea vontade, eu nem sequer pedi. Era uma visão diferenciada, não é, Maria Amélia? Uma visão diferenciada. Antes da pandemia, e mais voltando à gestão dos prefeitos, no caso, Juraci Magalhães e Antônio Cambraia, nós tínhamos uma influência do rádio extremamente forte. Muito forte. Né? E havia uma proximidade muito grande entre os gestores públicos e os radialistas. Não que hoje não exista, mas de qualquer maneira, com essa comunicação virtual que nós vivenciamos nos dias atuais, há algumas mudanças. E é muito gratificante saber que eles também tinham esse olhar de identificar esses veículos que chegavam a todas as camadas da população. Então, ao investir num programa, eles sabiam que aquele programa estaria levando informações pertinentes do poder público a quem, de fato, eram os nossos empregadores. O prefeito Juraci Magalhães costumava dizer... Já vamos dizer. Pois é. Ele costumava dizer que, na realidade, ele era um empregado do povo. E que, temporariamente, ele havia sido escolhido pelos seus empregadores, no caso o povo, para gerir aquilo que era de interesse da população. E essa visão é muito rica. Então, vem muito ao encontro do que você falava, desse investimento. Sabe quem era o meu diretor? Você conhecia o Monderita Eduardo Fieiro? Sim, durante nossa. 30 anos eu trabalhei com ele. Uma referência na imprensa do Ceará e do Brasil. Né? E deixou uma lembrança e um legado fantástico. Mas, Norma, teve uma coisa que eu observei. No dia do funeral dele, ninguém teve uma fala eloquente, como ele tinha. Porque, exatamente, além de jornalista da comunicação... e aí vem um segmento... Eu quero até lhe agradecer essa lembrança, porque agora também eu estou entrando na área da oratória. E esses mestres, como o Manuelito, eles servem de inspiração, porque é muito interessante nós analisarmos que ainda hoje, quando vai se falar em oratória, nós lembrarmos do grego Cícero e do romano Demóstenes, né? Antes de Cristo, imagina, Rodrigo, né? E esquecemos, às vezes, porque Cícero é reconhecidamente um dos grandes oradores até os dias de hoje, e Demóstenes era gago. Ele perdeu toda a fortuna para os seus, digamos assim, tutores. Os tutores, ele ficou órfão, os tutores tiraram a fortuna dele. E ele, além disso, era gago. Então, ele foi assistir uma apresentação e se encantou com a oratória daquela pessoa que falava, e ele disse, eu quero falar igual aquela pessoa. E ele colocava seixos de rio na boca e ficava subindo montanhas ou então correndo pela praia, cantando com aqueles seixos para poder forçar sua musculatura, né, e vir a falar. E às vezes, Rubem Alves diz muito isso.
que é um dos meus escritores favoritos. Rubem Alves diz: às vezes você se preocupa tanto com a oratória e esquece a escutatória, que é um outro ponto extremamente rico na E conversa. também, segundo os especialistas, nenhum orador cerimonialista, eu fiz muita conferência, deve falar mais do que 12 a 15 minutos. É cansativo. Embora você seja dotada de uma linda oratória. Sim. Mas é cansativo. Existe Tem que saber conquistar. Existe público, um né? estudo técnico feito por uma assessora, se não me falha a memória, do ex-presidente Jimmy Carter. E, na realidade, ela conseguiu provar, à época, que o discurso ideal deve ter até 7 minutos. E aliás, o número 7 é sempre, mas você falando bem, 12 minutos você é ouvido. E aplaudida. E aplaudido, porque modéstia parte, nessa parte eu vivenciei. Vivenciou, não é? Pois é. Então é algo muito rico. Eu estudei a minha vida inteira em colégios religiosos. Eu também. Né? Colégios de freira. Sou ex-aluna Imaculada. salesiana. Não, salesiana. Do Juvenal de Carvalho. Perto da minha casa. Pronto. Mas Então, eu era da Imaculada Conceição. Na época, áurea. Sim, imagino. E eu interna, hein? Que era horrível ser interna. Eu não peguei o internato. Quando eu ingressei no Juvenal, já estava sendo finalizado o semi-internato. Na época minha era Doroteias Sim. e Imaculada. Internos. Perfeito. Não tinha externato. E, Depois surgiu, né? Então, todo o meu período de estudo, eu morava inicialmente em Maranguape. Depois meus pais compraram uma casa em Fortaleza. Nós Onde nos vivia a mudamos. família que eu mais amei. Prata Cavalcante, a Celeste Prata, Luiz Girão. O Luiz Girão, sim, sei. Mas infelizmente eu saí muito nova. Eu tinha de 8 para 9 anos, embora nós ainda tenhamos raízes lá. Mas vimos para Fortaleza e aí eu passei a estudar no Colégio Juvenal de Carvalho. Bem pertinho da minha casa. Pronto. E era só de mulheres também, né? Só alunas. Saí de lá, ingressei fiz vestibular, passei para Direito na Universidade de Fortaleza e o curso de Administração na Universidade Estadual do Ceará. Fiquei classificada no curso de Medicina, que era o sonho do meu pai, mas eu realmente não tenho a menor habilidade para a área da saúde. Deus sabe o que faz. Sabe mesmo. E eu era estudante profissional. Então, pela manhã, eu ia para o curso de Direito. Eu entrei na faculdade, eu tinha 16 anos. E o meu pai é que ia me deixar e iria me buscar. Então, era assim. Era um dia a dia bem interessante. Eu ia pela manhã para o Unifor. Quando era meio-dia, meu pai já me esperava. Eu ia para casa, almoçava. E aí ia para o curso de inglês. Ia para o curso de inglês na cultura britânica. Da cultura britânica, eu saía para o conservatório, onde eu ia estudar piano. E aí eu voltava para a cultura francesa, onde tinha aula de francês. Quando eu terminava, a minha mãe já estava me esperando para me levar para a Universidade Estadual, que eu ia ter aula de administração. E assim, não, mas a única mulher de uma família de 4 filhos. Eu sou a mais velha, tenho 3 irmãos. E passado um ano, meu pai veio a óbito. Ele descobriu, quer dizer, na realidade ele morreu sem saber, mas ele teve um câncer que quando ele começou a sentir realmente incômodo, não sabia o que era, eram outros tempos, né? E que foi ao médico, que o médico abriu, já era metástase. Então, dia 15 de novembro, meu pai tinha ido votar em Maranguape. Quando ele voltou, ele já realmente estava muito com dores e ele deitou-se e não mais se levantou. E no dia 23 de dezembro, ele veio a falecer. Então foram uns 40 dias mais ou menos, né? Mais ou menos isso. E eu ainda continuei nos 2 cursos, mas eu acabei optando pelo direito porque precisava trabalhar para ajudar também em casa. E ingressei na prefeitura em 1985, antes da Constituição, antes dos concursos. Passei 36 anos, foi a minha grande escola. Como descobriu o cerimonial?
Na realidade, o prefeito Juracy, ele conseguiu ter uma visão, como tudo que ele tinha na vida, ele tinha uma visão de futuro impressionante. Eu digo que o prefeito Juracy, ele falava sobre as obras que iria realizar, e ele falava com uma intimidade que a gente não conseguia acompanhar, sabe? É como se eu digo, o prefeito Juracy, eu acho que era um viajante de outros mundos que veio aqui para o planeta Terra fazer mais uma missão. E ele me colocou à frente do cerimonial. Não tinha bibliografia, não tinha quem ensinasse. Alguma parca bibliografia que tinha era em francês, porque até então era o idioma oficial do Itamaraty, né? Inglês e francês. Nós não tínhamos, mas era mais o francês, né? Para você fazer a prova do Itamaraty na época, hoje é o inglês. Hoje são Mas os dois, né? não sei, eu que é sei que duplo, mudou, porque antes era só o francês. Nós temos uma herança muito forte dentro do cerimonial e protocolo, tanto estrutural, que mais ou menos misto, porque a mesa, dentro do cerimonial social, nós temos uma herança muito forte francesa. Mas, por exemplo, a Marinha nossa, que recebeu muita influência do cerimonial inglês, né? Então, a gente vai, dependendo da área, pegando alguns desses segmentos. E em cima dos ensinamentos que eu tive na escola, principalmente voltados para a questão da etiqueta, foi que eu comecei a trabalhar. Muito verde, aprendendo, foram muitos erros, mas o cerimonial, para mim, ele não foi assim, a minha escolha. Eu fui colocada. Alguém conseguiu ver algo a mais. Então, eu sempre digo que o cerimonial é, para mim, uma grande missão. E é mesmo. Porque a natureza já colocou no lugar certo. Eu acredito. Sem prova, sem nada, né? E sabe? é uma missão muito difícil. E graças a Deus consegui ir desenvolvendo alguns trabalhos, conquistando. Você tem uma voz linda, que é de fala Deus. Bem, sabe gesticular, Obrigada. sabe ser espontânea. É. Ser uma jornalista não se aprende, sai da gente. Porque a Amy Vanderbilt, no livro que até hoje é consagrado como a Bíblia da etiqueta social, ela disse sempre que a família Vanderbilt, inquestionavelmente, uma das mais ricas do mundo ocidental, não é? E ela falava que ela foi jornalista. Inglesa, americana. E ela dizia na introdução do livro dela que o que ela entendia às vezes da questão da etiqueta era que as pessoas que mais entendiam de etiquetas tinham sido as mais frias e às vezes as mais rudes com quem ela tinha aprendido, com quem ela tinha convivido. E que realmente a etiqueta, ela tem que passar pela gentileza, pela empatia, não é? Então, eu acho que fica uma diferença. É uma coisa sua, que vem de dentro de você. Eu tive o privilégio de trabalhar dentro da prefeitura, além desses chefes maravilhosos que eu tive, cada um com uma característica diferente. Na realidade, eu trabalhei com 9 prefeitos, mas focado na área de cerimonial foram esses 4, né? Juracy Magalhães, Antônio Cambraia, Luiziane Lins e Roberto Cláudio. Cada um com uma característica de gestão diferente, mas cada um com uma contribuição importantíssima à cidade de Fortaleza. E dentro, nessa convivência, nós tínhamos públicos distintos, porque nós trabalhávamos com aquela população extremamente carente, né? Que pleiteava um local para morar, que pleiteava uma passagem de ônibus mais barata, porque parece uma coisa simples, mas naquela época, antes do Juracy, você tinha que pegar ônibus várias vezes ao dia para ir para vários lugares. Né? E isso implica uma mudança, de vida, né? não só um desgaste de tempo, porque o prefeito Juracy falava muito sobre isso, não é? Mas também é como hoje você chegar para qualquer pessoa e dizer assim, olha, tira essas cópias aqui para mim, são só R$5. Para você pode ter o privilégio, e vir bem ao encontro do que você falou no início, de achar que R$5 não é nada. Mas para uma família, eu cheguei a testemunhar uma vez no supermercado, uma mulher, mãe de família, que era empresária, ela e o marido, e estavam passando por uma situação muito delicada.
E aquela cena me impactou profundamente. E Deus me permitiu viver várias cenas desse tipo para que eu entendesse e me colocasse nos outros. E ela pedia, Rodrigo, na época, assim, olha, eu quero 1 quilo e 100 gramas de carne. E deu 1 quilo e 150 gramas. Aí ela devolveu, você não entendeu. Só pode ser até 1 quilo e 100. Porque ela não tinha aquele dinheiro para pagar 50 gramas a mais, sabe? E eu tive o privilégio de conviver com esse tipo de situação e de conviver com essas famílias tradicionais. E aprende-se muito, muito. E com talvez os dois lados. Com os dois lados. É que você estava falando da etiqueta. Por trás da etiqueta, da cortina da etiqueta, o mundo é muito rude. É muito rude. Então, assim, Rudíssimo, tem uma etiqueta que se vê da porta para fora e tem a etiqueta da porta para dentro. Então, assim, quando eu fui confeiteiro, no meu processo de aprendizado de cozinha, eu fui confeiteiro no Ritz, em Paris. E a pressão da porta para dentro na cozinha era inenarrável. Era assim, eu me escondia no terceiro subsolo, às vezes, para poder descansar da pressão. Da porta para fora, eram só sorrisos. Todo mundo feliz. O dono do hotel, né, que é Mohamed Al-Fayed, que era o pai do Dodi Al-Fayed, né? Que ele estava sempre presente no hotel. Né? Aquele que era o namorado da Lady Di, que infelizmente veio a falecer. Ele sempre estava no hotel. A pressão não vinha dele, porque ele exalava etiqueta dentro e fora do salão, mas é porque não era papel dele cobrar a etiqueta. Mas as pessoas que tinham o papel de cobrar a etiqueta, da porta para dentro, a etiqueta ficava no chão e a gente sofria a pressão. As pessoas se iludem, porque geralmente países mais evoluídos, como a França, os Estados Unidos, todo mundo pensa que o meio em que vive, os milionários, as pessoas ricas, que têm muito dinheiro, é um manancial de coisas boas. Não. É só na etiqueta, passou dali, é lamentável. Na verdade, assim, Logicamente, toda regra tem exceções. Sim. Ninguém generaliza. Mas é muito difícil você querer comparar uma vida para dentro do que mostra para fora. É por isso que se confundem muito homens importantes, mulheres importantes, que sejam ótimas, porque na etiqueta são sorrisos, palavras doces, escondidas. Passou aquele momento que vem a realidade. Essas mulheres, muitas, não todas, né? Mas e homens, na grande maioria, é outra linguagem de palavras e de atitudes. Mas aí eu achei muito interessante isso que o Rodrigo falou e que eu acho que a gente pode também se concentrar. Quando ele falou que o dono do hotel, porque o Ritz é uma referência mundial. O Ritz é um palácio, né? Eles em Paris são 6 palácios, eles não consideram hotéis. Né? Então, George Sunk, o Ritz, enfim, são 6 hotéis, né, que eles são considerados palácios, não são considerados hotéis. Que só vive a burguesia, né? Isso, a realeza quase, né? A alta burguesia. Mas o que eu achei interessante foi quando ele disse assim, que não o dono do hotel, porque ele sempre ele sempre exercitou a etiqueta dentro, da porta para dentro e da porta para fora. E é isso que a gente chama de essência. Porque a etiqueta, ela vem para rebuscar essa convivência social, né? A presença dele era tão interessante que a gente sabia. Ele só entrava e saía do hotel pela porta de serviço. E como eu era confeiteiro, a confeitaria era no andar da saída da Rue Cambon, que é a rua, inclusive assim, é uma rua muito conhecida porque é a rua que fica a Chanel. Né? Então a rua de serviço do Ritz é a rua da Chanel, e ele sempre saía e entrava pela porta de serviço, e a gente sabia quando ele vinha. Era impressionante.
E quando ele chegava, e ele sempre passava por todas as cozinhas, passava pela plancherie. Plancherie é onde se faz lavagem de louça, onde lá normalmente eram os africanos. Um nome bonito, né? É que é uma área gigantesca, né, de lavar louça, assim, e normalmente são os africanos. Mas ele tinha, assim, onde ele passava, ele era, assim, ele exalava educação, uma presença de espírito, assim, diferenciada. Não é à toa que ele construiu o que construiu, o Ritz, o Harrods, enfim, uma fortuna patrimonial. Esse que foi ligado a Diane, né? Ele foi sogro dela. Sogro da Lady Di. Da Lady Di. Que triste fim, né? Que triste fim, infelizmente. E está sendo ainda reflexo, né? Na família. Sim, com certeza. Diferente, mas... Porque, de qualquer maneira... Na realidade, o que a gente pode perceber... Por exemplo, se fosse com o casamento do príncipe Harry, eu ousaria dizer que é uma repetição de padrão do seu ancestral Eduardo VIII. Né? Que se casou com uma mulher desquitada, na época essa era a terminologia. Na época ela ainda era casada, mas já estava num processo que desejava o desquite, que não tinha, e ele abdicou do trono para poder ficar com ela. Mais ou menos o que o Harry está passando com o casamento. E a gente vê também toda essa questão do relacionamento extraconjugal que aconteceu com... Eu não vou nem dizer um relacionamento extraconjugal, porque, na realidade, hoje o rei Charles, ele sempre foi apaixonado pela sua atual esposa, não é? Então, esses casamentos, muitas vezes, que se tornam sonhos de princesa, que você idealiza o seu príncipe encantado, na realidade, nem sempre ele vai ser encantado. E nós víamos a tristeza, porque imagina como deve ser difícil você estar convivendo com alguém que não lhe ama. É difícil. A certeza de não ser correspondida nesse amor, não é? É algo muito dolorido. Mas, veja a que ponto é possível chegar de você transformar todas essas histórias em turismo. Sim. Agora, aquilo que se vê da porta para fora. Né? E aí, da porta para fora, o Rodrigo tem muita coisa aqui para dizer. Eu vou te perguntar, o Rodrigo Viriato, nome lindo, Rodrigo Viriato. Uma escolha perfeita. Bonito é o nome do meu filho, que vai nascer agora, Vitória Viriato. Bonito. Eu ia até excluir o nome da mãe, mas a mãe não deixou. Vai ter o nome da mãe no meio, né? Viriato, como é que você se sente de dentro do café Viriato e das suas seus bufês, da porta para dentro e da porta para fora? Como é que você lida? Eu comecei a empreender muito jovem, né? Eu comecei a empreender formalmente. Nosso CNPJ tem 26 anos, né? Assim, eu sou muita jovem. Coisa, muita coisa, digamos, para tempo, né? o Brasil, né? As empresas brasileiras não sobrevivem, né? Tanto que a gente não tem estatísticas para empresas acima de 20 anos, porque elas são poucas empresas que passam. Poucas passam de 10, poucas passam de 15, poucas passam de 20. Por quê? Porque é um país que tem uma instabilidade jurídica muito alta. Então, a gente, por exemplo, abre uma empresa, as regras mudam, né? Então, houve mudanças, por exemplo, no uso e ocupação do solo. Desde que a gente abriu a empresa, por exemplo, então você monta um empreendimento, vem uma legislação que lhe coloca como, digamos, ali a empresa que já está montada não pode mais operar naquele local. Então, isso vai causando instabilidade jurídica. A gente tem uma carga tributária hoje muito grande, que, somada, ela é superior à perspectiva de lucro. Então, normalmente você tem ali um sócio que é maior do que a sua perspectiva de lucro. E aí também vem a falta, digamos, de preparo. Né? Nós temos um país que a gente ainda não tem uma população educada. E temos uma população menos educada ainda para o empreendedorismo. A gente não tem, por exemplo, uma faculdade de medicina com uma cadeira de empreendedorismo.
Então a gente tem médicos que saem da faculdade de medicina, bons médicos, mas mal empreendedores. No curso de administração você vê teoricamente como é que se cuida de uma empresa, mas a perspectiva empreendedora, o mindset empreendedor, o viés empreendedor não se exercita. E é um viés exercitável, porque eu não nasci empreendedor. Eu fui observando. Assim como não teve escola de cerimonial, para mim não teve escola de empreendedorismo. E nem eu de radialista. Então, né? Onde foi minha escola? Eu olhava minha mãe virava à noite trabalhando, pintando pecinha de gesso, empreendendo, do jeito dela, dona de casa, ajudando meu pai era funcionário público, né? A gente era classe média, né? Mas ela tinha um esforço sobrenatural, desnecessário, entre aspas, porque aquilo satisfazia muito ela. E aquilo despertou nos filhos uma chama empreendedora. E aí, desde jovem, eu comecei a brincar de empreender, vendendo bombom para os clientes dela. Depois eu comecei a fazer digitações, né? Isso eu tinha 12, 13 anos de idade. Né? Na verdade, eu datilografava, né? Eu datilografava trabalhos. E aí depois veio a empresa de fato, né? Que foi o Alice's Buffet, que foi a primeira empresa que a gente montou, derivando do trabalho da minha mãe, né? Ela trabalhava com decorações de festas infantis e a gente, na intenção de casar, digamos, a nossa clientela nova, que era eu e meu irmão, com a clientela dela, a gente montou o buffet. Deu certo isso? Foi, deu certo, tá, até hoje. Nessa época eu tinha 17 anos, mais ou menos, 18. Muito jovem, né? E aí, foi quando a gente montou o buffet, a gente percebeu que tinha uma empresa de alimentação, né? A gente não tinha uma empresa de eventos, a gente achou que ia montar uma empresa de eventos, e era uma empresa de alimentação. E aí um dos dois tinha que aprender a cozinhar, e isso parecia mais comigo do que com o meu irmão, né? E aí foi quando eu saí de Fortaleza para aprender a cozinhar, e aí foi a minha primeira formação. Aprendeu aonde? Eu estudei no The Culinary Institute of America, de Nova York, e aí me formei como cozinheiro-chefe. E aí lá foi minha Teve primeira... a chance de foi. No esforço, né? Mas fui Sim. muito jovem. Muito jovem. Depois, quando eu voltei, eu fiz contabilidade na Universidade Federal. Então, né, me graduei como contador. Depois eu voltei para Paris. Assim que eu terminei a faculdade, né, assim, quando eu defendi, eu demorei 8 anos para me formar, porque trabalhava e estudava, então demorei 8 anos. Quando eu fiz meu TCC, eu resolvi ir para Paris, e aí foi quando eu fui para estudar e trabalhar. Então, assim, eu tinha uma carga horária gigantesca em Paris, e aí me graduei como chefe pâtissier pela École Ritz-Escoffier, que ficava anexa ao Ritz, né? E aí eu era, digamos, uma mão de obra barata para o Ritz, porque brasileiro, disponível, e então pronto, então eu trabalhei alguns verões no Ritz como chefe pâtissier. Como chefe, né? O que você trouxe bom do Ritz para o seu trabalho? Né? Eu não sei se eu trouxe bom, porque foi o seguinte... É um outro mundo, né? Uma outra visão. O que eu trouxe de bom, eu não consegui aplicar no Brasil. Porque tem uma coisa que você me perguntou agora há pouco, que acabei me estendendo, que foi o seguinte: o meu empreendedorismo, por trás dele, por trás da cortina dele, sempre tem educação. Tudo que eu empreendi, eu levei pessoas junto comigo. No buffet, formando o sujeito que chegava faxineiro, virava padeiro, o outro que chegava porteiro, virava confeiteiro. E a gente sempre vai levando a mão de obra com a gente. E isso eu fiz em todas as empresas, não só as empresas de alimentação, as empresas que eu tenho hoje de investimento. Em todas elas eu tenho o viés educativo sempre comigo, né? Por isso que fui professor por tanto tempo. Mas a disciplina que a gente aprende no exterior, a gente não consegue aplicar aqui. Então, o que eu aprendi lá, que é chegar na hora certa, sair na hora certa, falar na hora certa, respeitar o professor, respeitar o mais velho, aqui não se faz. Vai não. E aí,
depois de ter estudado, por exemplo, com professores americanos, com professores alemães, depois de ter ficado tanto tempo no HITS, e no HITS tinha época que eu não trabalhava exatamente como confeiteiro. Minha função às vezes era de tradutor, de francês para francês. Por quê? O chefe francês falava em francês com as asiáticas, mas elas não entendiam. Então eu recebia o francês deles e falava em francês para as asiáticas. Porque a língua, a linguagem, o formato, a linguagem é muito distante, né? Distante. A forma. Mas eu tinha ouvido para entender o deles e transmitia para elas com a tranquilidade suficiente para que elas entendessem, né? E eles não tinham paciência para isso. Então eu lidei os asiáticos são extremamente pacientes, educados, respeitadores, pontuais, organizados. Então eu diria que, para lhe responder assim, o que eu mais aprendi no exterior, eu não consigo aplicar aqui. É difícil. É difícil aplicar aqui. Aqui as pessoas não são pontuais. Infelizmente. A educação é péssima. A educação no dia a dia mesmo. Mas essa seria a educação que vem de casa. Não é? Mas cadê? Não o conhecimento da escola. Não, é de casa. É o movimento eucentrista, de quando a gente está na rua, só tem eu na rua, né? Eu estou dirigindo, dirigindo do meu jeito. Só tem eu na rua e as pessoas que se adaptem ao meu jeito de mas dirigir. Mas é verdade. Isso não, tudo o Rodrigo falou de pontualidade, de comprometimento com o que faz, de entregar a qualidade. Não foi funcionária pública. Se você fizer uma análise de quem trabalhava com você e ver a diferença de horário, sim, as desculpas, a educação, bom dia, boa tarde, o terol, é tudo diferente. É porque eu acho Obrigada. Também... São as regras básicas e as palavras mágicas que a gente costuma chamar, né? Com licença, por favor, bom dia, boa tarde. E assim, as pessoas acreditam que parece que vem no automático. Eu acho que o mundo virtual trouxe isso. Parece-me que, aperta um botão e as palavras vão saindo. Na realidade, até para você ser gentil, você tem que treinar. Às vezes a gente até tem que treinar. E às vezes, sabe, muitas e muitas vezes a gente tem medo de ser gentil. Eu tenho medo, às vezes, de ser gentil, de ser educada, de ser útil. Porque as pessoas, às vezes, não entendem. Não estão preparadas para a gentileza, né? Eu digo isso porque eu faço isso. É meu, entendeu? Eu vejo o jeito da minha filha, e logo a minha filha já teve uma educação voltada para isso. Porque o pai é descendente de ingleses. Tudo certinho, ela é assim até o civil. O exército é pontuadíssimo, lá atrás, 1 minuto. Às vezes ela diz, mamãe, não deixe o rapaz esperar. O próprio Uber, ela diz, não deixe ele esperar. Mas com certeza. É própria educação. Ela diz desse jeito e usa. E é muito difícil as companheiras dela seja assim. Não é fácil, não. E para você ter seu rol de pesos, é porque tem uns cheiros, né? Então, assim, eu levei aí no empreendedorismo a educação. Fui professor universitário ao todo por 16 anos. Dos 16, 11 na Universidade Federal do Ceará, aqui, professor concursado, né? Fui funcionário público. Mas, assim, a inquietude, eu diria, não me permitiu ficar lá por mais tempo. Era professor na área de gastronomia, é isso? Ou na verdade, eu fiz concurso para professor de panificação e confeitaria. É impressionante, assim. Hoje, quando eu vejo assim, a prova que eu fiz para entrar, é muito engraçado, porque quando eu entrei no curso de gastronomia, o curso era novo. Então, Você já tinha voltado da Inglaterra? Na verdade, dos Estados Unidos? Na verdade, eu passei no concurso em 2011, que foi na segunda vez que eu estava voltando de Paris, né? Eu morei em Paris em 2006 e morei em 2011. Né? Então, na segunda vez que eu estava voltando, em 2011, eu fiz o concurso. E eu saí agora na pandemia, né? Pedi exoneração na pandemia.
E o concurso, assim, as pessoas que eram da banca de concurso não entendiam de gastronomia. E Aí é que tá, né? E aí? Julgado por quem Como é não que foi? entende. Pois então. E aí era interessante porque o concurso, assim, a prova... E eu não estudei um dia para ser. Eu acho que eu sou um dos poucos concursados, porque eu admiro muito as pessoas que se dedicam muito para passar num concurso, porque, né, muito... E eu não estudei nenhum dia pro concurso. Eu estudei a vida toda, mas não pro concurso. E a minha prova do concurso era assim... descreva o processo de fabricação de um sorvete. Eu escrevi 10 páginas sobre o processo de fabricação de sorvete. E aí a banca do concurso não sabia fabricar sorvete. Então eles foram para a internet para ver assim, o que é esse cara? Tinha 70 pessoas no concurso, eram 70 pessoas para uma vaga, né? E obviamente eu não acreditava em mim, né? Assim, eu fiz, puxa, não vou passar, são 70 pessoas, tem doutor, tem mestre, tem um monte de gente, eu sou formado em contabilidade e sou cozinheiro confeiteiro, né? E aí eu escrevi 10 páginas, eu falava sobre overrun, crescimento, emulsificante, estabilizante, eu descrevia todo o processo de fabricação do sorvete, função da gordura, enfim. Eles foram pesquisar na internet para saber se eu não tinha inventado tudo, né? Aí, Só o prêmio de criatividade já valeria. já devia ter passado por 10 páginas, só o esforço de escrever 10 páginas. Aí foi interessante, porque acho que assim, o processo de concurso muito interessante, porque o primeiro dia eu escrevi sobre sorvete, o segundo dia eu tive que dar uma aula sobre biscoitos. Eu disse, gente, como é que eu vou dar uma aula sobre biscoitos, né? Assim, mas tudo bem, eu fui lá, explicar todo o processo de biscoito. Aí foi quando valeu a pena todo o esforço de estudar muito. Eu era péssimo aluno na escola. Eu não sei como é que eu passei na UFC. Não sei. Porque eu era péssimo aluno na escola. Ficava de recuperação em tudo. Mas passei no vestibular. Né? Eu sou da época do vestibular, não de Enem. Passei no vestibular. Mas eu comecei a gostar de estudar quando eu entrei na escola de cozinha. Porque o primeiro professor que eu tive, né, que era um cara de Boston, ele sabia falar português, mas disse, eu não vou falar português com você, porque eu não vou facilitar a sua vida. Você vai aprender a falar inglês. E aí eu peguei um livro, o Larousse Gastronomique, só que ele era em inglês. E eu comecei a aprender a falar inglês traduzindo palavra por palavra. E aí fui dia a dia. E cada dia que eu chegava na cozinha, eu sabia uma palavra a mais, e eu sabia um vocabulário a mais de cozinha, porque não adianta você falar inglês se você não sabe falar alface em inglês, salsa. Então, direcionar para a sua área de atuação, né? E ali foi onde eu aprendi a gostar de estudar e de como estudar. Porque nem como estudar eu sabia. Eu acho que são as falhas do nosso processo educativo, que inclusive quando eu era jovem, né, que nossos pais, né, não tinham... Também não aprenderam como estudar, né? Eu fui da época de assim, menino não estuda não, levava uma peia, bota para estudar para ver se estuda, e não funcionava, né? Não. Mas enfim, foi o processo, né? E aí Seu sucesso começou quando? Meu sucesso? Sim. Meu sucesso ainda vai acontecer. Já aconteceu. Meu sucesso ainda vai acontecer. Até Uma agora nova foi a face introdução. do seu sucesso. E outra coisa. Na verdade, assim, as empresas cresceram muito quando a gente abriu. Por incrível que pareça, o Alice's Buffet ele era muito grande, mas a empresa ficou mais conhecida quando a gente montou o Café Viriato. Depois do Café Viriato... O Café Viriato, ele acumula um monte de gente. Em todos os níveis, né? Depois teve outra pessoa que foi muito importante, assim, que eu preciso ressaltar, que foi o seguinte: depois a gente montou um buffet chamado Viriato Buffet, que hoje é o Café Viriato Reserva. E a gente fica onde? Fica nas Seis Bocas, perto do Shopping Via Sul. Esse buffet, é lindo. Esse buffet não tinha arquiteto. Eu desenhei ele. Todo rústico, aproveitando a arquitetura original do prédio. O prédio era do Tarcísio Tavares, o imóvel era do Tarcísio Tavares. TT. Me dei muito com ele e a mulher. E a gente montou lá e os clientes não entenderam o conceito ele do não é o empreendimento. novo, né, o Tarcísio? Mais ou menos. Mais ou menos. Uns 75. Mais ou menos já é ele teve uma doença meio ruim, né? Foi um pouco complicado. Assim, meio
sem vida, né? Sem... Ele Eu me dava com ele e com a mulher. Ele gostava de mandava. A Marcília. Marcília. Marcília eu conheci no shopping center. Marcília é um doce de pessoa. Aí no Del Passeio, quando tinha uma feirinha e tal, levei na TV, na família. O Tarcísio se comunicava comigo desde que eu era radialista. Ele mandava ingressos pelo cinema. Sim. Porque ele gostava de se envolver com isso. Ele sempre foi muito envolvido com a cultura. Mandava, Mas eu sei que a gente montou esse empreendimento lá no prédio que anteriormente tinha sido a residência do Tarcísio Tavares e ninguém tinha entendido o empreendimento. Até que a gente deu uma festa de patrocínio para a Sônia Pinheiro. E aí a festa foi muito bem frequentada e muito bem falada, né? E divulgada por ela, claro. E ela divulgou tanto a festa, assim, ela ficou tão satisfeita com o evento e reverberou tanto o evento, que aí esse empreendimento também, junto com o Café Viriato, difundiu o nome Viriato e aí a marca ficou realmente assim bem conhecida como uma marca vinculada à gastronomia, à alimentação, né? E é engraçado que isso já fazem cerca de 15 anos, mais ou menos, e quando as pessoas me encontravam, diziam que não me conheciam, e quando me encontravam, eu dizia assim, cadê o senhor Viriato? E eu dizia, não, o senhor Viriato sou eu, né? E eu tinha cerca de 30 anos, né? Você deve ter conhecido a Lia Pinheiro. Lia, conheci. Ela conheci. Conheci a Lia. Casada com o filho da Sônia. Exato, conheci. Ela inclusive, foi nesses eventos, foram cerca de... E a Soraya também? Não, Soraya não. Soraya do Francisco Pinheiro, médico, né? Parece com ela. Mas enfim, então assim, a gente... É bem dela. Ainda bem que uma pessoa querida. Não, ela é 10 menininhos, né? Depois desses eventos da Sônia, a gente... realmente assim, o nome ficou bem divulgado, bem vinculado à gastronomia. E hoje em dia, assim, a gente não é mais um empreendimento de moda, a gente já é um empreendimento estabilizado, né? E a gastronomia, empreendimentos que ficam estabilizados como a gente, eles deixam de ser, digamos, um mero empreendimento. A gente passa a ser ali uma necessidade do bairro. Porque onde se estabelece um restaurante e ele permanece, ali se renova a segurança, as pessoas passam a andar a pé. Então, você pode olhar que onde tem polos de restaurantes, polos de gastronomia, as pessoas andam a pé. Não tem muito medo. Não tem medo. Os próprios restaurantes colocam sua segurança à disposição da população. Também penso então, isso. Nós da gastronomia, nós donos de restaurantes, nós proporcionamos à população de forma direta ou indireta essa segurança. Eu moro vizinho a vários restaurantes, porque eu moro a pé de Iracema. Então pronto. Desde que veio um, que é meu vizinho, até de um gaúcho, nunca mais deixei de dormir. Bem, o barulho não é fácil, porque toco muito. Né? Mas eu digo, onde tem barulho, tem restaurante, não tem ladrão. Mas assim, existe uma legislação sobre a questão do barulho, né? Isso aí, a partir das 22 horas, você não pode realmente fazer. Não, mas vai até quase muito mais. Mas aí é uma transgressão. Em alguns lugares tem esse prejuízo, óbvio, que mora... E dá, tem. Assim, Ele não obedece 22. Eu tenho um grande amigo, o pastor Costa Neto, da Igreja Videira, né? E o pastor Costa Neto sempre diz assim, olha, nunca more perto de uma igreja, porque é muito barulhento. E é mesmo. Né? Só que o barulho da igreja incomoda mais do que do restaurante. Então ele mesmo que é pastor, o linguajar, sempre fala isso, né? Mas eu também entendo que morar perto de um bar, de um restaurante que tenha música ao vivo até alto, causa sim. Aí você tem ali um benefício, mas também tem seus prejuízos. Mas tem lá até vários.
E eu acho que na o que o frente Rodrigo falou logo no atrás, começo da questão da lei de uso e ocupação do solo, como é que né? faz, hein, Rodrigo? porque isso? às vezes você está lá, o buffet, nós já tivemos situações aqui de um buffet estar numa determinada localização, houve alteração na legislação, ocupação. quer dizer, não tinham prédios no entorno daquele buffet, os prédios vieram depois e aí o buffet teve que ser fechado. A gente, né? A gente foi assim. A gente Foi, né? Foi. A gente, quando a gente montou o Alice's Buffet, ele era completamente aberto, ao ar livre, né? E depois vieram os vizinhos. Aí é que é E difícil. depois nós tivemos que, digamos, Segurar. nos fechar, né? Mas enfim, No nosso caso é diferente. Ah, Os prédios já existiam, e eles vieram depois. É, Aí para tirar é difícil. pois é. Mas é interessante justamente porque existe a legislação e aquilo que o Rodrigo colocou logo no começo como fator complicador, né? Às vezes, do empreender. E é muito interessante porque, por exemplo, a pandemia fez com que muitos empreendedores fechassem suas portas. E ali estava depositado Eu o conhecia dinheiro muitos, sim. de toda uma conhecia vida. muitos, Se a gente fechou, Não, se você conheceu conheceu vários muitos que tinham fechado empreendedores. na a pandemia. gente não só eu conheço muitas pessoas que fecharam, como tem um dado muito ruim da Abrazel, do índice de suicídios de empreendedores que não conseguiram. Só que assim, óbvio que existe uma legislação que proíbe essa divulgação, né, de dados com relação a isso, mas as pessoas realmente entraram num desespero incontrolável. Você vê o que é a vida. Né? Porque você imagine, no período da pandemia, eu fiz algumas doações de cestas básicas, uma iniciativa minha, para com alguns colegas de eventos. Certo. E tinha residências que eu chegava que a porta estava fechada, você batia, e você ouvia que tinha movimento lá, mas eu sentia que as pessoas estavam com medo de ser cobrança, não é? Então aí eu ligava, mandava uma mensagem que eu estava indo deixar, porque as pessoas... É muito difícil. Eu tenho uma senhora rendeira e ela uma vez me disse: Norma, graças a Deus a minha prateleira tem lá os mantimentos que eu recebo, as pessoas estão ajudando. Mas como é que eu vou pagar a minha luz? Como é que eu vou comprar o remédio da minha mãe que está doente, que está hospitalizada? Como é que eu vou pagar a minha água, o meu celular para me comunicar, para avisar como é, para receber inclusive as ligações sobre o estado de saúde da minha mãe? Então, assim, imagine isso multiplicado quando você tem filhos. É difícil. E você não ter... Eu tive um professor universitário que uma vez chegou para mim e disse: Norma, hoje a minha família está bebendo água porque o meu vizinho me deu um garrafão de água. Porque eu não tenho dinheiro para comprar água para os meus filhos. É muito doloroso. Foi difícil. Então foi um período muito difícil. E assim, que no caso, o que é planejamento, estruturação, essa família muito bem organizada, graças a Deus eu consegui com a minha família. E vi isso, e atestando como empreendedor com o caso do Rodrigo. Porque vocês passaram com uma dignidade fantástica Sim. pelo período da pandemia, não é? Fortaleceram a marca, se reinventaram inclusive com o café, né, Rodrigo? Sim. Muita Se reinventar. gente se reinventou. Pois Deu é. certo. Isso, a Eu gente teve que- recebi aqui, gente não tinha nada e ganhado na pandemia. Engraçado, né? Muito. E outros que tinham, perderam. Perderam. Sabe o que é isso? O ânimo também. A confiança, a fé. A necessidade. Necessidade. Muita gente. Né? Eu conheci pessoas que tinham e ficaram sem nada. E gente que não tinha nada que conseguiram um lugar à fora. Tem um ditado antigo que diz: quando você não tem nada, você já está no fundo do poço. Já E é quando mais você fácil. está no fundo do poço, só tem uma alternativa. Ou você se acomoda no fundo do poço, ou você começa a subir para sair do fundo, né? E como Então- é que a gente sai do fundo de um poço? Pois é, mas aí é que vem o que nos impulsiona a viver. Há um estudo muito interessante do Viktor Frankl, que é um autor judeu, e ele escreveu um livro justamente falando que ele também ficou num campo de concentração Ixi, e ele via
as dificuldades e as pessoas que passavam as dores, as humilhações, mas ninguém ali pensava em morrer. Ninguém quer morrer. Todo mundo queria viver para poder fazer, para poder contar essa história para as outras pessoas. Quando ele, do campo de concentração, aí você diz o que movimento, né? Ele se tornou depois professor de Yale, uma das universidades mais respeitadas do mundo, onde grandes políticos... Como é o nome? Yale, né? Então, a Universidade de Yale se tornou professor numa área de psicologia, e ele ficou chocado porque viu muitos alunos que, para você ingressar ali, tinha que ter um poder aquisitivo muito bom, se suicidavam. E ele fez um estudo. Por que as pessoas que estão no campo de concentração à beira da morte não se suicidam, não pensam em acabar com aquele flagelo, e jovens que têm uma oportunidade de estar numa das melhores universidades do mundo, que têm uma condição financeira muito boa, acabam com a vida. E ele chegou a uma conclusão, que você precisa ter objetivo para viver. Quando você não tem um objetivo de vida, e aí você diz assim, como é que uma pessoa que não tinha nada conseguiu mudar na pandemia? Às vezes olhar um filho com fome, às vezes se ver diante do espelho e se sentir impotente. Isso faz com que você se motive. Obviamente que alguns vão pensar em tirar as suas vidas, mas existe algo maior, né? Para muitos, esse algo maior vai ser Deus. Eu quero fazer uma pergunta a você, que é muito importante. Como é que você vê e convive hoje no meio, que você vive no meio social? Pessoas de níveis financeiros bem menores do que muita gente. Como é que você se sente no meio deles depois de uma pandemia? Você viu melhora em pessoas que têm alguma coisa, que se humanizaram, se educaram? Essa pergunta é importante. Eu não consigo enxergar amadurecimento nas pessoas. Nem eu. É incrível, assim, a Norma estava falando aí, e é interessante que na pandemia, assim, para mim foi muito fácil passar da pandemia. Primeiro que eu tive o privilégio de não perder ninguém próximo. Certo. E segundo que a gente ajudou muito a uma entidade que as pessoas vinham de situação de rua. Então, o que ela falou foi o que, assim, eu enxergar, a situação daquelas pessoas era tão difícil, e eu mesmo estando muito difícil na situação de empresário, a minha situação era tão difícil, mas a daquele pessoal era tão difícil, que a minha era nada. Então eu não consegui enxergar dificuldade na nossa. A gente foi se reinventando dia a dia, e aí nós passamos. Mas eu não consigo enxergar amadurecimento pessoal, resiliência, humanidade. Também não consigo ver. Pelo contrário. No meio, aliás, nós passaríamos muito mais tempo conversando num assunto tão empolgante, que é a vida, né? É o mundo de hoje, mas eu não vi, para enterrar com chave de ouro, mesmo tendo um homem que ultrapassou limites da pandemia com sucesso, e um homem bonito, jovem, que eu deveria ter conhecido na época que eu vi no meio de Tonho Pinheiro, desse povo, que aliás eu não faço questão de viver no meio de nada. Eu quero viver bem, certo? Uhum. Mas eu não vejo nesse povo, com algumas ressalvas, que aliás eu vou fazer uma menção à Graça Dias Branco, que eu admiro profundamente, como eu admirava o Ives. O Ives foi o homem milionário mais humilde e simples que eu convivi com a minha família. Nunca recebi nenhuma coisa de benefícios, né, sociais, a não ser patrocínios e a herança de ter deixado uma filha com uma graça. Para mim, não conheço ninguém
dentro desse meio que valorizou tanto a pandemia como ela. A graça, eu A me graça permito, é é singular. uma graça, né? É uma graça. É uma graça. Uma moça ótima, humilde, Uma de sensibilidade. gestos. Uma A sensibilidade. humildade dela, né, não é em dinheiro, é a simplicidade, certo? Se dá bem com a gente, sabe como se prestigiar a gente. Sem interesse, eu não preciso, É verdade. né? Sim. Pra graça, só mimos. Nada de presentes, pra quê? Como? Né? A gente que recebe o presente dela na vida da gente, né? Eu recebo. Para mim, eu quero fechar assim, por causa dele que falou isso. E eu perguntei, porque como é no meio de muita gente alta, e eu acho pouca gente aproveita dessa pandemia e mudar orgulho, mudar esse engrandecimento de ser, não sei, né? Eu agradeço profundamente vocês dois por estarem aqui. E aí dei o contato de vocês, o seu e o dela. E quando quiser vir conversar mais, é Mariano, porque o assunto deles é empolgante. Eles vão voltar. Eles são empresários, essa cerimonialista, mas faz parte do nosso dia a dia, né, da nossa vida, certo? Damos um retorno. Já. Com chave, deu os contatos. Se alguém quiser falar comigo, é só falar no meu Instagram, é @Rodrigo Viriato. Se alguém Depois quiser eu sigo. conversar, enfim. Tá. E o meu também no Instagram, @Norma_Zélia. Então, estou à disposição. Se achar que eu posso ser útil, conte comigo. E vai ser, porque é mais linda. Obrigada. Cerimonialista espontânea, né? Deve usar muitas palavras suas mesmo Sim. para receber convidados, que é o mais importante. Não é o instinto que você sente, né? Amém. Isso é muito bom. Obrigada, Viriato. Obrigado. Adorei pelo convite. conhecê-lo. Prazer foi meu. Muito obrigada, Maria Amélia. E ao Mariano, milhões e milhões de obrigado. Mariano é nota 1000. Bem, meus amigos, com chave de ouro eu encerro nossa conversa, que é um programa sem pretensões, mas que alcança dentro do que fazemos. Temos uma grande audiência no que fazemos. Então, obrigado a todos.